Turma, bom dia, né? Vamos lá, vamos pegar aí a parte dos princípios de ácidos e bases e a gente vai evoluir nas próximas aulas. Hoje a gente vai só dar uma pincelada aí por cima e entender um pouco sobre esse conteúdo, beleza? Tá aqui. Nossa primeira aula aí, a gente vai falar aí um pouquinho sobre compostos ácidos, tá? E compostos básicos. Nossa primeira aulinha aqui. Então, a ideia de substâncias ácidas, né? Quando você surge a ideia de substâncias ácidas, a primeira coisa que vem na sua mente, né, é o sabor azedo, né? Tem essa figura aqui, essa caricatura aqui, né, desse rapaz chupando um limão, né? Muito boa ela, porque a careta dele aí, ele tá pegando algo muito azedo, né? Vamos dizer que aqui é um limão, né? Então, quando eu falo de substâncias ácidas, a primeira coisa que vem à sua mente aí é esse sabor azedo, o ácido ou amargo, né? Os compostos ácidos com características também, essas substâncias elas são incolores, né? Não vão apresentar cor. Tem aí odor forte e asfixiante, né? Você não consegue respirar direito. Conduzem a eletricidade em meio aquoso e reagem com metais. O pessoal também, quando a gente fala de substâncias ácidas, lembra logo de um líquido derretendo, né? Aquele material, vidro, queimando pele, atravessando tudo, né? Então, substâncias ácidas, a gente tem essa ideia, né? Essa ideia inicial. Porém, toda vida não é bem assim, né? Não é bem assim. Nem todos os ácidos eles são tão maléficos assim, né? Inclusive, os ácidos eles são muito utilizados no nosso dia a dia, né? Por benfeitorias, né? Vou dizer assim. O pessoal aí da estética, né? Quando vão fazer os tratamentos estéticos lá nos clientes lá, eles fazem alguns tratamentos químicos, né, que é justamente a remoção da pele. Eles usam ácidos com concentrações baixas, né, para remover essa pele. Então o ácido ele pode ser utilizado, né? Eu tenho exemplos aqui, ó, refrigerantes, né? Os refrigerantes aqui. Vocês sabiam que os refrigerantes possuem ácidos, né? Eles vão ter um pH ácido, tipo a Coca-Cola, a Fanta, o Quite, qualquer um desses, né? Não estou fazendo propaganda aqui não, mas eles têm um ácido que é chamado ácido fosfórico, né? Que é esse aqui, H3PO4. É um ácido que eles vão ter um pH aqui em torno de 2 e 3. Então é um ácido forte, tá bom? E é utilizado, né? E é utilizado também para limpeza de joias. O pessoal utiliza, tipo, pega uma Coca-Cola, você tem um cordão ou algum material, alguma joia que você queira fazer uma limpeza mais profunda, você deixa lá imerso por alguns minutos, depois você retira, você vai ver que ele vai ter um brilho maior. Por quê? Porque ele tem essa substância química, né? Os refrigerantes, eles vão apresentar esse ácido, né, que é o ácido fosfórico, que para você ter uma ideia, o pH dele está entre 2 e 3, então é um ácido forte, né? Por isso que o pessoal que toma muito refrigerante, tá? Eles vão ter problema com gastrite, né? Gastrite, pessoal. Os adolescentes hoje em dia, geração Coca-Cola, tem muito esse problema, né? Porque nada mais é do que o pH, né? Uma diminuição do pH do teu estômago, ou seja, ele fica mais ácido. E a mucosa que reveste lá o estômago, ele não consegue mais proteger, então ele começa a corroer o seu estômago. É como se estivesse correndo de dentro para fora, né? Então é muito perigoso, que isso aqui pode evoluir para algo mais grave, né? Como uma úlcera, né? Então tem que ter muito cuidado, beleza? Mas, como eu falei para vocês, os ácidos também podem ser utilizados, né? Para controlar pH. Usa-se soluções tampões, né? Tipo
O nosso sangue ele é levemente ácido, tá bom? Então a acidez ela não é tão ruim assim. Amanda comentou aqui também sobre as bases, né? Que as bases tão perigosas quanto os ácidos, exatamente, né? As bases também elas são corrosivas, né? Vai depender, é que nem os ácidos, depende da concentração, depende do tipo de base que você está utilizando, tá? Aí as características principais dos compostos básicos, né? Sabor adstringente, cáustico e amargo. Conduz eletricidade, meio aquoso, né? Muito idêntico aqui que eles vão liberar compostos iônicos, que nem as substâncias ácidas. E em altas temperaturas desintegram-se, né? Eles não são tão estáveis assim. Aí eu coloquei aqui alguns medicamentos, né? Tipo o leite de magnésio. O leite de magnésio, que é uma substância básica, tá bom? Que nada mais é que o hidróxido de magnésio. Acho que a substância é essa aqui, ó. MgOH2, tá? É o hidróxido de magnésio que tem dentro dessa substância. Como ele é um composto básico, né? O pessoal utiliza muito aqui, ó, no tratamento da gastrite. O pessoal às vezes sente um incômodo, aí vai e toma um leite de magnésio, que é justamente para tentar, né, neutralizar esse ácido lá do estômago, manter ele num pH estável que não consiga, né, atacar lá a parede do estômago. O pessoal às vezes, né, aqui ó, Estomazil, lembra lá o Igov, Eno. O pessoal às vezes vai para uma balada aí, ou come muito, depois sente aquelas dores estomacais, né? Aquela azia, né? E nada mais é do que alteração lá do pH, né? Tá com uma acidez muito alta no teu estômago e o pessoal utiliza esses medicamentos que eles têm uma função básica, né? Para neutralizar esse ácido, tá? Para você sentir uma sensação melhor, tá bom? Então, isso aqui, galera, é só para mostrar para vocês que os compostos ácidos e básicos eles estão muito presentes no nosso dia a dia, né? Eu só estou falando aqui as características, né? Umas características, algumas características desses compostos, tá? Mas eu não estou definindo ainda, né? Eu não estou usando nenhuma das leis, né? Nenhuma das teorias para determinar o que são ácidos e bases, tá bom? As AS, Carolina, não, AS é o ácido salicílico. Não saiu o nome não, tá? Mas é um ácido. Ela é um ácido orgânico. Ele libera lá da hidroxila, ele tem um hidrogênio que libera. Mas é um ácido, ele não é tão um ácido forte. Acetil salicílico, é acetil salicílico. Exatamente, Lucas. É o ácido acetil salicílico. É isso mesmo. Então é um ácido, AS. É um ácido orgânico que eu vou falar para vocês, né? Os ácidos orgânicos, eles têm como característica de não serem ácidos fortes, são ácidos fracos, tá bom? A constante de dissociação dele é baixa. Aí eu vou definir essas coisas mais na frente com vocês, tá bom? Então vamos lá, passar aqui, né, depois dessa introdução, falar sobre as principais teorias. Vou colocar aqui, ó. As principais teorias, que serão essas três aqui, tá bom? Então, existem três cientistas que ganham destaque, né, ao definir o que são ácidos e o que são bases. E a gente vai trabalhar cada uma dessas teorias aqui. A primeira teoria é a teoria de Arrhenius, tá? A gente vai pegar essa teoria de Arrhenius e trabalhar ela, como é que ela funciona. É uma teoria mais simples, beleza? Depois, a gente vai trabalhar a teoria de Brust-Lowry, né? Aqui são dois cientistas, né? Eles desenvolveram o trabalho
sem muito contato, mas as teorias deles acabaram se complementando. Que aí a gente trabalha muito aqui nessa teoria os compostos orgânicos, que aí ele vai falar um pouco sobre ácidos e bases conjugadas, soluções que tem um comportamento às vezes de base e dependendo do meio pode ter um comportamento também de ácido, né? E por último, também muito utilizado dentro da química orgânica, a teoria de Lewis, né? Que aí já vai falar sobre parede de elétron, número de oxidação. Ela abrange, né? Na verdade, ela vai abranger todas as outras, a teoria de Lewis, como tivesse vários conjuntos, né? Tivesse assim, a teoria de Arrhenius aqui, ó, pega essas moléculas. A teoria de Bruce-Lowry, ela define também a teoria de Arrhenius, só que ela acaba abrangendo mais, né, as outras teorias. E a teoria de Lewis, acabei voltando aqui, pronto, aqui. E a teoria de Lewis é como se tivesse um conjunto maior, né? A teoria de Lewis pega essas outras duas teorias. Mas é interessante a gente estudar elas separadamente, aqui, tá bom? Então a gente vai vir aqui agora, ó, falar sobre a teoria de Arrhenius, né? Como que a Arrhenius vai definir quimicamente o que é um ácido e o que é uma base, tá? Perceba que são teorias bem tranquilas, né? Elas não vão ser assim, muito complexas, dá para entender bem direitinho. Arrhenius, quando ele vai definir lá o que é um ácido, ele vai dizer assim, ó, toda substância que em meio aquoso, esse aqui é interessante, ó, que em meio aquoso libera íons hidrogênio, o H+. Então, essa é a definição lá para ácido de Arrhenius. Ó, o que é uma substância em meio aquoso, galera? O que é um meio aquoso? O que seria um meio aquoso para vocês? O que é que vocês acham que é um meio aquoso? Perfeito, né? Ó, qualquer substância que esteja na presença de água, libere esse íon hidrogênio, o H+. Tá? A ideia é essa. Meio aquoso, na verdade, é água, tá bom? É o local que tem água. Ó. E base para ele é toda substância também, ó, que em meio aquoso, que, em outras palavras, na presença de água, libera íons hidroxila. Olha lá a hidroxila que a gente viu lá na química orgânica, né? Esse íon hidroxila, que é o OH-, e o outro, ó, a base, ela vai liberar o H+. Então, por definição, a Arrhenius vai dizer assim, ó, as substâncias ácidas são aquelas que em meio aquoso, ou na presença de água, liberam o H+. E as bases? Também, que em meio aquoso, ou na presença de água, elas vão liberar a hidroxila, o H-. Exemplo, professor, me dê um exemplo aí. Vou dar um exemplo aqui, ó. O ácido clorídrico, que é o HCl, tá bom? É um ácido forte que a gente vai discutir isso depois. Ele, em meio aquoso, ele vai se separar, tá? Vai formar o H+, mais o Cl-, vai formar esses dois íons. Se você observar, ele está formando aqui, ó, ele está liberando, né? Ó, tá liberando em meio aquoso o H+. E esse H+ aqui vai dizer que é uma substância ácida, tá bom? É um ácido, porque ele liberou, ele protonizou esse H+. E o que define um ácido, de acordo com a teoria de Arrhenius, é justamente esse H+. Professor, então uma base, me dá uma base aí, o exemplo de uma base. Bota aqui, ó. Hidróxido de sódio, NaOH. Essa aqui, ó, em meio aquoso, ela vai formar o sódio mais o OH-. Olha aqui, ó, o OH-, né? A hidroxila, né? Essa hidroxila aqui define que este composto é uma base. Beleza? Dúvida aí, galera, em relação a isso?
Professor, como é que eu vou saber se um composto é um ácido ou uma base? Ele te dá uma reação química e tu vai analisar o produto. Se no produto tu tiver o H+, eu estou diante de um ácido. Se no produto tu tiver o OH-, eu estou diante de uma base. Então, ácido, de acordo com a Arrhenius, são aqueles compostos em meio aquoso liberam o H+, e base são aqueles compostos em meio aquoso liberam o H-. Então, a definição é só essa, galera, tá? É uma definição muito simplista, mas que muito utilizada, a definição de Arrhenius, tá? Então, hoje, se alguém te perguntar o que é um ácido, pode falar, um ácido são substâncias que liberam o H+, e a base são substâncias que liberam o H-. Pronto, a definição seria essa, tá? Vamos mandar aqui. Beleza. Então, vamos agora, como eu defini o que é um ácido e o que é uma base, eu vou trabalhar agora separadamente, tá? Eu vou vir aqui, ó, e vou falar somente de ácidos, tá? Nesse primeiro momento aqui, ó. Eu vou vir aqui, vou dar a classificação dos ácidos. Os ácidos podem ser classificados de duas formas. Primeira, quanto à presença de oxigênio, e a segunda, de acordo com a sua força, tá? Quanto à presença de oxigênio, ele vai ser definido da seguinte forma, ó. São os hidraácidos, hidraácidos ou oxácidos, tá? Olha só, como assim, professor? O que é esses hidraácidos? São substâncias que liberam H+, porém eles não apresentam oxigênio, tá? Os hidraácidos, esses hidraácidos não apresenta oxigênio. E são substâncias que o oxigênio na estrutura da molécula ele é ausente. Um exemplo, professor, disso aí. Tá aqui, ó, HCl. O HCl é um ácido, que é o ácido clorídrico. Perceba que ele não tem o oxigênio, não tem a presença do oxigênio. E quando não tem a presença de oxigênio, ele é definido como um hidraácido, tá? Esse hidra aqui, ó, esse H quer dizer hidrogênio, tá? Ácido a partir de hidrogênios. Os oxácidos, esses aqui, eles apresentam, né, oxigênio. São os compostos que vão apresentar, bota aqui, apresentam oxigênio. Beleza? Um exemplo, professor, então, de um oxácido que tem oxigênio. Eu tinha até falado, ó, coloca aqui, H2SO4. O ácido sulfúrico. Olha aqui o oxigênio na presença, ó. O ácido sulfúrico, ele é um ácido, né? Ele libera esse hidrogênio, mas a molécula, ela vai apresentar oxigênio na sua estrutura. Se tem oxigênio na sua estrutura, ele é classificado como oxácido. Se não tem oxigênio, é chamado de hidraácido. Tranquilo, galera? Isso aí, essa divisão. De boa para vocês? Alguma dúvida em relação a isso? Beleza. A gente só está aqui fazendo algumas definições, tá bom, galera? Só estou apresentando aqui para vocês. Então, primeira classificação. Quanto à presença de oxigênio? Então, hidraácido, oxácido. Professor, cai questões assim? Cai, às vezes cai. A UES pode cair questões assim, né? O Enem não, mas a UES pode cair. Ela pode te dar um conjunto lá de ácidos, aí fala assim, qual deles são hidraácidos? Aí você vai olhar as moléculas, né? E você vai observar. Os que não têm oxigênio são classificados como hidraácidos. Então, daquele conjunto, né, daquelas alternativas, você vai buscar aqueles que não têm oxigênio.
né? É um estilo de questão da UES, são questões bem clássicas, né? Questões que são bem diretas, não tem contextualização, não tem nada, né? Vai, pergunta e acabou, beleza? Forças dos ácidos, também pode ser classificado quanto as forças dos ácidos. Então, os ácidos, eles podem ser classificados assim, ó. Eu vou ter ácido forte, eu vou ter ácido moderado, e eu vou ter um ácido fraco. Como assim, professor? Como é que eu vou saber se um ácido é forte, moderado ou fraco? Eu vou definir já já como é que se dá, tá? Mas perceba, tem menos conteúdo que o Enem, por exemplo, o Enem desde hidrocarbonetos até isomeria, mas a UES, assim, eu acho que... Amanda, a UES é uma incógnita, tá? Elas cobram, por exemplo, as questões de primeiro ano você vai encontrar. Você pode ter certeza que você vai encontrar aquelas questões de tabela periódica, de balanceamento de equações, estequiometria, cai, tá? Química orgânica cai também, né? Aí pode ser uma questão mais pesada, uma questão mais leve. A última prova da UES que teve, a galera reclamou da prova de química, né? A gente até poderia pegar um daqueles encontros do sábado e resolver as questões de UES, né? E resolver a última prova, para vocês terem uma ideia de como é cobrado lá, tá bom? Então, galera, ó, os ácidos forte, moderado, fraco. Forte são aqueles altamente corrosivos, né? Você não pode estar perto dele de jeito nenhum. Vou ter um exemplo aqui, ó. As baterias de automóveis, elas têm um ácido sulfúrico, né? H2SO4 são ácidos altamente corrosivos, né? Então você não pode de jeito nenhum colocar isso na sua pele. Moderados são aqueles, né, que não são nem tanto fortes nem tão fracos, né? São mais ou menos. E os fracos geralmente são os ácidos orgânicos. Eu vou já mostrar isso para vocês, beleza? Então vamos lá, vamos partir aqui. Vamos falar aqui, né, um pouco sobre os hidraácidos, né? Que eu falei aí para vocês que os hidraácidos, eles não apresentam átomo de oxigênio na sua forma molecular. Foi o que a gente definiu. Dá um exemplo aqui, ó. HCl, né? Ó, o HCl vai liberar o H+, Cl-. Perceba que na estrutura dele não tem um oxigênio. Professor, me dá um outro exemplo de um outro ácido aí, ó. Ácido cianídrico. Aqui, ó. H+, mais Cl, tá? Esse ácido também aqui, ó, ele não tem oxigênio na sua estrutura. Então, perceba, os hidraácidos, como eu defini lá para vocês, ó, não apresentam átomo de oxigênio na sua forma molecular. Exemplos são esses dois aqui. Oxácidos apresenta átomo de oxigênio na sua forma molecular. Vou pegar exemplos aqui para a gente trabalhar. Como eu já tinha falado, H2SO4, que é o ácido sulfúrico, que vai liberar assim, ó, H+, HSO4-. O outro, o ácido fosfórico, que é H3PO4, tá bom? O ácido fosfórico também, ó, ele é um ácido, porém, ele apresenta oxigênio na sua estrutura. Pode colocar o ácido carbônico também, né? Aqui, ó, H2SO3 é o ácido carbônico. Ó. Perceba que tem o oxigênio aí, ó, na sua estrutura. Tendo o oxigênio na sua estrutura, já era, tá? A gente já sabe que ele é... o pessoal está perguntando, professor, por que tem esse mais e esse menos? Beleza. Ó, o que acontece? Os ácidos e as bases, eles vão formar compostos iônicos, tá bom? Vão formar compostos
iônicos. Professor, o que são compostos iônicos? São chamados de ânions aqueles compostos que vão apresentar uma carga negativa. E vão ser chamados de cátions aqueles compostos que têm cargas positivas. Beleza? E da onde vem essas cargas aqui, professor? Negativo e positivo. Lembra lá das ligações iônicas, ligações covalentes, né? Os compostos aqui, se a gente for pegar aqui, vou botar aqui o hidrogênio. Hidrogênio ligado ao cloro, né? Lembra lá da regra do octeto, né? Ó. Então aqui tem uma separação de elétrons, só que o cloro ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então na hora da ruptura, né? Na hora da ruptura aqui dessa ligação, o hidrogênio fica desprovido de elétrons, então ele vai com a carga positiva e o cloro com a carga negativa. Aí vocês podem estar me perguntando assim, professor, ou seja, quando eu tenho um ácido, o hidrogênio ele sempre vai ter uma carga positiva? Sim, tá? Quando tem um ácido, o hidrogênio ó, sempre vai ter uma carga negativa. Ele vai ser o cátion, né? Sempre vai ter a carga positiva. Então ele vai ser o cátion, porque ele vai estar perdendo elétron. Tá sim, Larissa. O outro composto que está ligado com ele ganha um elétron, vai vir com a carga negativa. Então esse outro composto vai ser um ânion. Perceba, ó, uma das características dos ácidos e das bases são excelentes condutores de eletricidade. Por quê? Porque ele forma compostos iônicos. O fato de ele formar compostos iônicos permitem que eles sejam excelentes condutores de eletricidade. Tá bom? Aqui é a mesma coisa. Ó. O H2SO4, um desses hidrogênios é protonado. Tá aqui o hidrogênio. Ó. Então ele vem com a carga positiva. Como era dois hidrogênios, ficou uma aqui. Ó. Aí o SO4 eu repito e coloco uma carga negativa. Se eu tirasse os dois hidrogênios daqui, aqui ficaria com a carga menos 2. Tá? Cada hidrogênio que sai, ele tem uma carga positiva. O outro, para balancear a carga, ó, fica negativa. Tá? A ideia sempre vai ser essa. Ó, cargas positivas. Então, o hidrogênio, quando ele protona aqui na forma de ácido, sempre ele vai vir com a carga positiva. Tá? A ideia é essa. Melhorou a voz aí, Amanda? Ah, beleza, então. Então, vamos seguir aqui, ó. Vamos seguir. Professor, a relação aí dos ácidos fortes, moderados e fracos, né? Como é que eu vou saber, professor, se um ácido é forte, moderado ou fraco? Vamos lá, vamos tentar aqui. Quando a gente trabalha com esses compostos, a ideia é a seguinte. Eu vou dar um exemplo. Vou colocar aqui, ó. Separar aqui, que eu acho que vai ficar melhor para a gente entender isso aí. Eu vou criar um ácido hipotético aqui, tá bom? XH. Vou chamar de XH. Deixa eu colocar só de outra cor aqui, eu acho que o amarelo destaca mais aqui no preto. Eu vou chamar um ácido hipotético aqui, ó, de XH. Tá bom? De acordo com a Arrhenius, quando eu coloco esse ácido em meio aquoso, ele vai liberar o H+, vai ser um ácido, né? Mais um ânion, né? Qualquer aqui, que eu chamei de X, vai ficar uma carga negativa. Dá para entender isso, galera, que eu estou falando? Ó? Essa aqui é uma reação hipotética de um determinado ácido. Não importa quem é esse ácido, tá bom? É um ácido qualquer. O ácido sempre ele vai ter esse comportamento. Ele vai liberar o H+, né? Que é para dizer que é um ácido, e o outro composto, que vai ser um ânion, aqui com a carga negativa. Não importa para mim, nesse momento, quem é esse ânion, tá bom? O que eu quero informar para vocês aqui, que é o que vai definir o que é um ácido forte e um ácido fraco, vai ser justamente vocês entenderem
o que eu vou tentar explicar aqui para vocês. Imagina o seguinte, que aqui eu tenho uma certa quantidade de moléculas de ácido. Vou dizer que aqui, ó, antes de eu colocar ele lá na água, vamos supor, tá? Claro que não tem como contar isso, mas vamos supor que eu tenho aqui, ó, 100 moléculas desse determinado ácido, XH, tá? Tenho 100 moléculas aqui. Eu contei lá a quantidade de moléculas que eu tinha. Tinha 100 moléculas aqui. Aí eu vou e coloco ele na água, tá? Primeiro momento, né? Imaginei, no primeiro momento eu tinha lá 100 moléculas dele, coloquei ele na água. Aí o que aconteceu? Esse ácido, ele se dissolveu por completo, ele separou totalmente, tá bom? Imagina só, esse XH ele se separou, formou esses dois íons aqui. Então, no início, é melhor fazer assim, eu acho que fica melhor para a gente entender. No início, antes de eu colocar na água, eu tinha aí, ó, 100 moléculas desse ácido. Se eu tinha 100 moléculas desse ácido e não coloquei na água, a quantidade de H+, e a quantidade de X- dissolvido era zero. Concorda comigo? Ó? Eu não coloquei na água, então ele não se dissolveu ainda. É zero. Não tem nada, velho. Não tem nada lá. É zero. Dá para entender isso, galera? Isso aqui seria o tempo inicial, né? Tempo igual a zero. Não tinha nada lá. Não coloquei ele, tá todo mundo unido. Beleza? Aí depois, esse T aqui tá meio esquisito. Depois eu vou colocar o tempo F, que o tempo F vai ser o tempo final. Coloquei ele na água, aí o que vai acontecer? Uma parte desse hidrogênio ele vai se dissolver na água. Vamos supor que todo esse ácido aqui, ó, todo esse ácido se dissolveu, não ficou nada dele. Se ele se dissolveu totalmente no tempo final, ou seja, aqui não tem mais nada no tempo final. E aqui, como ele se dissolveu, eu vou ter 100 moléculas de hidrogênio, H+, e 100 de moléculas aqui X-, né, desse outro íon. Mas o que me importa é esse aqui, ó. Perceba que o rendimento, tá, a dissociação aqui foi total. Beleza? Foi total. Por quê? O que eu tinha aqui, os 100 que eu tinha aqui de H+, ele se dissolveu totalmente lá no tempo final. Então, quando eu coloquei ele na água, todo esse ácido se dissolveu. Então, eu liberei todo o H+. Então, não tenho mais a molécula aqui. Essa molécula ela se transformou nesses dois íons. Então, todo o H+, ele foi liberado. Entendeu? Se todo o H+ foi liberado, meu amigo, eu posso dizer para vocês que essa reação ela foi uma reação de 100%. Entendeu? Todo hidrogênio que eu tinha disponível lá, ele foi transformado em H+. Então o rendimento dessa reação ela foi 100%. Só que aqui a gente fala o seguinte, que o coeficiente, tá? O coeficiente, deixa eu escrever isso aqui, ó. Coeficiente de dissociação. Professor, o que é esse coeficiente de dissociação? Esse coeficiente de dissociação, ele vai medir a quantidade de átomos de hidrogênios que foram liberados. Entendeu? Quando eu tenho uma situação dessa que todo o hidrogênio foi liberado, esse meu coeficiente de dissociação ele vai me informar que a reação, que o coeficiente vai ser 100%. Então, ele me indica que todo o ácido disponível lá ele foi liberado. Então, se eu tenho um ácido que todo o hidrogênio é disponível, todo o hidrogênio é liberado, ele é dissociado, eu digo que esse ácido é um ácido forte, tá bom? Eu digo que ele é um ácido forte. Ora, se o que vai me indicar se o ácido é forte é o H+, e todo o H+ está disponível, é um ácido forte.
Então, existe uma faixa de dissociação que indica que esse ácido é forte. E que faixa é essa, professor? É essa aqui, ó. O ácido ele vai ser forte se a faixa do coeficiente de dissociação estiver entre 100 e 50%. Se o coeficiente de dissociação estiver entre 100 e 50%, eu posso dizer que esse meu ácido ele é um ácido forte. Se o coeficiente ficar entre 5, eu vou colocar aqui 49, né, abaixo de 50%, eu digo que esse ácido ele é moderado. E se meu coeficiente for menor do que 5%, eu digo que é um ácido fraco. Esse coeficiente, galera, lembrando, ó, ele vai determinar a quantidade de hidrogênio disponíveis. Beleza? Vou fazer aqui, ó, uma simulação aqui, ó. Vou fazer uma simulação aqui para vocês para ver se o pessoal acompanhou esse raciocínio. Olha só, imagina assim. Novamente, eu tenho 100 moléculas desse ácido. Coloquei na água, aí vamos supor que eu consigo contabilizar. Eu contabilizo lá. Eu vejo que dos 100, né, somente sobrou 50. Das 100 moléculas que eu tinha lá, sobrou 50. Isso está me informando o que, galera? Que a outra parte, que é a metade dele, foi formada de quê? Ó? De H+, e de X-. Então, a metade dele, ó, dos 100, a metade se transformou em H+. Então, o coeficiente de dissociação desse composto aí, eu posso dizer que é 50%. Ou seja, está entre 100 e 50%, eu posso dizer que esse ácido aqui, ele ainda é um ácido forte. Beleza? Entendeu esse raciocínio aí, galera? Só para fechar, vou fazer um outro aqui, ó. Professor, então faz aí para um ácido fraco. Imagina assim, ó, que dessas 100 moléculas, né? Eu vou analisar lá, botei na água, eu analiso. Eu vejo que dessas 100 moléculas sobraram 96 moléculas. Isso está me informando o quê? Que apenas 4 moléculas se dissociou em H+ e X-. Então, o grau de dissociação nesse caso aí seria de 4%. Então eu estaria diante de um ácido fraco, porque ele se dissociou pouco. Entende? E professor, como é que faz esses cálculos, tá? Como é que faz esses cálculos aí? É só pegar o que dissociou pelo que tu tinha, tá? O que dissociou pelo que tu tinha e multiplica por 100. Então o coeficiente seria, ó, que foi formado, né, a quantidade, a concentração de H+, pelo que tu tinha lá do ácido, né, inicial, HX, multiplicado isso aqui por 100. Quer ver, ó? Só pra gente compreender, ó. Vou botar aqui, ó. Vou pegar esse último caso aqui, ó. Eu tinha lá 100, né, só que formou 4, né, ó, 4 moléculas lá. Vamos dizer que a concentração é 4, pelo que eu tinha que era 100. Isso aqui multiplicado por 100, ó. Então, só fechar aqui o parêntese para a gente calcular isso aqui, ó. Se eu pegar esse valor aqui, 4 dividir por 100, isso aqui vai dar a mesma coisa de 0,04. Se eu pegar 0,04 e multiplicar por 100, isso aqui vai dar exatamente 4%, tá bom? Que é esse cálculozinho aqui. Depois a gente vê essa parte de cálculo. Mas aqui é só para a gente entender o que seria um ácido forte e um ácido fraco, beleza? Isso aí seria aqui os hidraácidos, né? Os hidraácidos aí, a gente tem essa classificação entre ácido forte e ácido fraco. Vou colocar até um exemplo aqui, ó. Os exemplos aqui que eu vou colocar, ó, o HCl, H+, Cl-. Esse aqui, ó, o coeficiente de dissociação dele é igual a 100%.
Então, meu amigo, se você vê um ácido clorídrico, saia de perto, porque o ácido clorídrico ele é considerado um ácido forte, tá? Ele é considerado um ácido forte. Por quê? Porque o coeficiente de dissociação dele é 100%, ele gera muito H+. Um exemplo de um ácido aí, né? Vou dizer fraco, né? Vou pegar o ácido fraco aqui, o HF, tá? O ácido fluorídrico, ele é um ácido considerado fraco, né? H+. Vou colocar ele não, vou colocar outro aqui. Vou colocar o ácido acético, que é o vinagre, né? O vinagre que vocês conhecem. CH3COOH, tá bom? Tanto é que a setinha dele é uma indo e a outra voltando. Fica assim, ó, CH3COO menos mais o H+, tá? Esse ácido aqui, o coeficiente de dissociação dele, né, se a gente fosse calcular a quantidade de H+, que é gerada a partir do ácido, né, inicial, ele vai ser menor do que 5%. Ou seja, ele é considerado um ácido fraco. Por isso que você pode manipular, né? Você tem... claro que o que você usa na cozinha, ele é diluído, é 5% só. Mas ele é considerado um ácido fraco, tá? Ah, não, a soda cáustica é uma base, tá bom? E é o hidróxido de sódio, tá? A soda cáustica, a gente já vai falar sobre a base, soda cáustica, ela é muito perigosa, tá? Soda cáustica, ela é vendida nos comércios, ela é o hidróxido de sódio, uma base que a gente vai chamar que é uma base forte. Presença de água, ela libera o H-. Olha só, a pele da gente tem água. No momento que esse ácido ou essa água bate, ele vai liberar o H+. A questão é a água, entende? Então ele vai reagir com a água da tua pele. Se ele está reagindo com a água da tua pele, ele vai queimar a pele, né? Então, uma das primeiras coisas, nunca jogue água em cima do ácido. Nunca faça isso, porque tu vai gerar uma explosão. Primeiro vai gerar uma explosão, é uma reação muito exotérmica, libera uma grande quantidade de calor e tu vai queimar mais ainda, né? Ah, Lucas, sim, tá? Não, Lucas, eu nem cheguei a fazer o cálculo aqui, tá? Porque aí a gente teria que entrar em equilíbrio químico. Mas o ácido acético, se a gente for pegar na tabela, tá? Se a gente for pegar na tabela, a quantidade de H+, que é liberada, que ele protona, que ele dissocia, é muito baixa, entendeu? É apenas 5, é uma quantidade menor do que 5%. Então, se tu for analisar, tipo, eu tenho um ácido acético, mas esse ácido acético ele consegue liberar esse H+ todo? Não, ele só libera uma pequena parte desse H+. Imagina lá, tu tem 100 moléculas de ácido acético. Dessas 100 moléculas, menos de 5 libera o H+. Entende? As outras não liberam. Então existe um percentual, uma quantidade de moléculas que libera. Então é uma quantidade muito pequena. Por isso que ele é considerado um ácido fraco. Já o HCl não. Se tu tem 100 moléculas de HCl, todas elas vão liberar o H+. Oi, Beatriz, diga. Vai lá, resolva lá os problemas, tá bom? Vou deixar gravado a aula. Lucas, entendeu o que eu quis falar, Lucas? Eu não estou preocupado agora, Lucas, tá? Em calcular esses coeficientes. A gente vai pegar algumas questões que aí eu explico como é que calcula, tá? Eu quero que você entenda, na verdade, o significado disso, tá? Eu quero que você entenda o significado disso. Porque assim, ó, a Renio fala, pela teoria dele, para deixar isso mais claro,
que ácidos são aquelas substâncias que liberam um H+. Beleza. Então, se a gente pegar o HCl e o ácido acético, ambos liberam esse H+ na presença de água. Aí vem um outro ponto. O HCl jamais eu posso manipular ele. Por quê? Porque é um ácido forte. O ácido acético ele é um ácido fraco. Mas, professor, como eu consigo entender isso? É o seguinte, o HCl, todos os hidrogênios disponíveis são liberados. A molécula do HCl tem água, meu amigo, ele está liberando o hidrogênio. Todos os hidrogênios disponíveis ele está liberando. Tá? Então, por isso que é considerado um ácido forte. O ácido acético, não. Na presença de água, apenas algumas moléculas liberam esse H+. Apenas algumas. E é por isso que ele é considerado um ácido fraco. Beleza? Então, a ideia é essa. Abaixo de 5% é considerado um ácido fraco. Entre 50% e 100% é considerado um ácido forte. Abaixo de 50% e acima, né, de 5% são considerados ácidos moderados, que aí você tem que ter um certo cuidado. Beleza? Então, feito isso, galera, a gente vai entrar aqui nos oxidácidos, tá bom? Existe uma ideia aqui para a gente definir se os oxidácidos eles são ácidos fortes ou fracos. Perceba, professor, os oxidácidos são aquelas substâncias que têm oxigênio. Tá aqui, ó. Né? Os hidraácidos, aí eu até coloquei aqui o ácido acético, eu cometi um ato falho, né? Esse aqui, ó, ele tem oxigênio, não era para estar aqui nos hidraácidos, né? Então cometi um ato falho aqui, galera. Despreza esse aqui, tá? Despreza esse aqui. Esse aqui é considerado um oxidácido, beleza? E aqui eu vou explicar o seguinte. Quando tu tem os oxidácidos, existe uma equaçãozinha que é muito simples, tá? Que tu vai utilizar para te determinar se essa molécula é uma molécula forte, um ácido forte, ou um ácido fraco. Qual é essa, professor? Essa equação. Vou colocar aqui, ó, a equaçãozinha. Você tem que guardar ela aqui, ó. É número de oxigênio. Você vai pegar o número de oxigênio na molécula, tá? E subtrair do número de hidrogênio. Eu vou lá na molécula, contabilizo a quantidade de número de oxigênio e depois subtraio pelo número de hidrogênios, tá certo? Aí eu posso ter algumas situações. Quais são as situações? Primeira situação que eu vou colocar aqui, ó. Quando esse valor for maior ou igual a 2. Se eu pego o número de oxigênio e subtraio do número de hidrogênio e esse valor for maior ou igual a 2, eu estou diante de um ácido forte. Segundo ponto. Se esse valor, quando eu pego o número de oxigênio e subtraio pelo número de hidrogênio, for igual a 1, eu estou diante de um ácido moderado. Beleza? E o terceiro ponto é quando ele for igual a 0 ou menor do que 0, entende? Ele vai ser um ácido chamado um ácido fraco. Beleza? Isso aqui, galera, ajuda muito vocês, né? Essa informaçãozinha aqui, ó, tem que ser guardada chave de ouro. Vou até colocar uma luzinha aqui nela, ó, que a gente vai aplicar ela ali naqueles oxidácidos ali, ó. Vou colocar aqui, desenhar aqui, ó. Vou pegar esses aqui. Vamos fazer aqui. Vamos tentar entender o que eu quis dizer aí para vocês. Então vamos aplicar isso. Eu vou pegar esse primeiro aqui, ó, o HClO4. Pego esse ácido aí. Pergunto para vocês. Galera, esse ácido aí é um ácido forte, moderado ou fraco? Como é que você vai fazer? Você vai
vai olhar para ele. Vou fazer a primeira com vocês aqui, tá? Olha para ele e vai assim, opa, tem oxigênio, tem hidrogênio, né? Então, é um óxido-ácido. Se é um óxido-ácido, eu vou usar essa equação. Vou pegar um número de oxigênio. Qual é a quantidade de oxigênio presente aí, galera? Opa, a Francisca Vitória levantou a mão. Pode falar. Diga lá. Oi? Sem querer? Ah, tá bom. Então a galera já mostrou lá. O professor é 4. Peguei o 4 aqui. Beleza. Vou subtrair da quantidade de hidrogênios. Tem quantos hidrogênios, galera? 1. Show de bola. Olha assim a continha aqui, ó. 4 menos 1 dá quanto? Dá 3, professor, né? Muito fácil. Então eu posso dizer que esse ácido aí, ele é o quê? Forte, moderado ou fraco? É um ácido forte, professor. Não tem nem o que pensar. Olha como é fácil, né? Os hidraácidos, a gente tem que fazer uma continha que eu vou mostrar para vocês, que é essa aqui, ó. Mas os oxaácidos, meu amigo, só subtrair oxigênio de hidrogênio. Vou pegar o outro aqui, ó. Esses aqui vocês vão fazer para mim, ó. H2SO4, ácido sulfúrico. Vamos lá. Ó. Oxigênio 4, hidrogênio 2. Qual é o valor aí dele? Vai dar 2, né? Ó. Novamente, é um ácido forte, beleza? É difícil ver isso aí, galera? Tranquilo, né? Ó. Vamos pegar o outro aí também, ó. Vamos pegar esse aqui, o ácido nítrico, né? Ó. HNO2. Façam aí o cálculo para mim desse aí. Me informe aí o que ele é. Moderado, show de bola. Ó, são 2 oxigênio, 1 hidrogênio. Isso aqui vai dar igual a 1. Beleza? Deu igual a 1, moderado. Acabou, professor. Moderado. Esse outro aqui, ó, não vou fazer aqui porque não tem espaço, tá? É 1 menos 1. 1 menos 1 é 0. Deu 0 abaixo de 0, é um ácido fraco. Beleza? Não esqueçam disso. Professor, já caiu questões assim na UES? Caiu. Já caiu. Uma questão bem assim, ó. Desse jeito. Ele te dava 3 ácidos lá, não dava tu classificar. Né? Aí tu tinha que lembrar dessa equaçãozinha aqui, ó. Aí tu ia dizer se é um ácido fraco, moderado. Entendeu? Então, questão direta. Beleza? Então, vou deixar aqui ela aqui, ó. Essa equaçãozinha aqui. E claro, isso aqui, né? Você precisa lembrar disso aqui, senão não vai. Tranquilo, galera? Tranquilo em relação aos ácidos. Posso passar aí? Beleza. Vamos falar sobre base agora, né? Então, base a gente viu que compostos básicos são aqueles compostos que... deixa eu só ver aqui o outro slide, ver se tem o outro aqui. Ah, beleza. As bases fortes, aliás, as bases elas são classificadas em fortes e fracas. Bases são aquelas substâncias, só para a gente relembrar, né? De acordo com a Arrhenius, que em meio aquoso, essas bases vão liberar o que a gente chama de OH-, tá bom? Professor, e as bases fortes? Elas vão ser o que, as bases fortes? As bases fortes vão ser aquelas que vão apresentar um coeficiente de dissociação maior, igual ou maior a 5%, tá bom? As fracas vão ser aquelas que vão apresentar o valor menor
do que 5% de dissociação. Deixa eu voltar aqui, galera, rapidinho. Deixa eu voltar aqui rapidinho nesse outro slide, que eu tenho uma informação importante para passar para vocês também, tá? Que é aqui nos hidraácidos, tá bom? Para vocês não terem anotado essa informação, que vai ser boa para vocês não precisarem fazer tantas contas na hora de definir o que são os ácidos fortes, os fracos e os moderados, tá bom? Vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui essas informações, bem aqui, ó. Assim como os oxácidos, eu vou fazer aqui os hidrazácidos. A informação é a seguinte: ácidos fortes, vou colocar aqui, ácidos fortes, geralmente vão ser esses aqui, ó. É quando eu vou ter o hidrogênio ligado, ele vai estar ligado a esses compostos aqui, que eu vou até colocar eles aqui, ó, de vermelho aqui, ó. Quando ele estiver ligado ao cloro, ao bromo e ao iodo, tá? Quando o hidrogênio estiver ligado a esses elementos químicos aqui, ó, os hidraácidos estiverem ligados a esses três elementos aqui, você pode ter certeza que você está diante de um ácido forte, né? O HCl, o HBr, o HI, né? Que é o ácido brômico, clorídrico e de iodo, né? Mas eu vou falar para vocês como é que dá essa nomenclatura. São ácidos fortes. Interessante que esses três aqui, eles pertencem à família 7A, né? Lembra lá da família 7A? Qual é o nome da família 7A? Vocês lembram lá qual é o nome que a gente dava para eles? Vocês lembram? Alguém lembra lá da família 7A, da tabela periódica? Um de cada vez, vai. Vixe, não era esse não. É os halogênios, galera. Tá? Os halogênios. Então, a ideia é a seguinte, ó. Quando tu tem halogênio ligado a hidrogênio, tu está diante de um ácido forte. No entanto, bota aqui, ó. Observação. Qual é a observação? Tem um elemento químico que é lá dos halogênios, que é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. A dica. Qual é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica? Vocês lembram lá também? O Flu. Aí, garoto. Exatamente. Ó, o Flu. O Flu, ele está lá na família dos halogênios, tá bom? Da família 7A. Porém, quando o Flu está ligado a hidrogênio, ele é uma exceção. Ele vai formar um ácido moderado. É um ácido moderado. É o único entre os halogênios que não é forte, tá? O Flu ligado ao hidrogênio, ele é um ácido moderado. Beleza? Essa é a observação. Professor, então, os ácidos fracos, estou falando de hidraácido, tá? Não de oxaácidos. Os ácidos fracos, hidraácidos, são quem? Os outros. Qualquer outro, meu amigo, qualquer outro ligado, né, que não esteja ligado aos halogênios, né? Eles são ácidos fracos, tá? Os ácidos fracos é quando o hidrogênio está ligado aos outros elementos químicos, que não sejam os halogênios. Qual é a diferença? Que o Flu, ele é uma exceção, tá? O Flu, ele forma um ácido moderado. Os outros halogênios, ácidos fortes. E os outros elementos da tabela periódica, não importa quais são os outros, vão formar ácidos fracos. Aí fica mais fácil de lembrar aí, né, dos hidraácidos sem
fazer as continhas aqui de dissociação, beleza? Então, essa é uma dica que eu queria dar para vocês, que eu acabei passando aqui. Que eu lembrei aqui das bases, tá? As bases, elas são classificadas em fortes e fracas. Aí, aquelas que têm um coeficiente de dissociação acima de 5% são consideradas já fortes, né? Enquanto que o ácido precisaria ser acima de 50%. As bases não. 5%, meu amigo, já é considerada uma base forte. E abaixo dela, fraca. Aí você vai assim, ah, professor, mas não tem aí uma moderada? Não, não tem moderada. Ou ela é forte ou ela é fraca, tá bom? A base é ou ela é forte ou ela é considerada fraca. Não tem um intermediário aí. Beleza? Então, professor, então me diga aí, como é que eu vou saber que ela é uma forte? Vou lhe dizer agora, tá? Toda vez, ó, olha só. Toda vez que tu tiver uma hidroxila, a base, né? Lembra lá, é hidroxila. Toda vez que tu tiver uma hidroxila ligada à família 1A e a família 2A, aqui tá 1A, mas não é, corrigindo aqui, ó, corrigir, ó. Não é 1A, aqui é a família 2A. Família 1A, lembra lá o nome da família 1A, galera? E da família 2A? Família 1A, a tabela periódica era chamada de quê? Vocês lembram? Metais alcalinos. Metais alcalinos. Deixa eu colocar aqui, ó. Eram chamadas de metais alcalinos. Aí você falou assim, professor, você falou que não precisava lembrar não desses elementos químicos, né? Não, a tabela periódica não, mas aqui você precisa lembrar deles, tá? Que é justamente para você já saber, né, quem são as bases fortes. E a 2A seriam os metais alcalinos terrosos, tá bom? Ó, metais alcalinos terrosos. Olha como é fácil. Olha assim como é fácil. Professor, uma base forte. Vou dar um exemplo aqui, ó, o lítio. Hidróxido de lítio. OH, uma base forte. Por quê? Porque a hidroxila, se liga, está ligado a um metal alcalino. Um outro exemplo de base forte, hidróxido de sódio, NaOH. Ó. A hidroxila está ligado a um metal alcalino. Então, toda vez, olha só, toda vez que a hidroxila estiver ligada ao metal alcalino, eu vou estar diante aqui, ó, qualquer um desses. Hidróxido de potássio, vou colocar todos aqui, só pra gente, ó, hidróxido de potássio ali, o hidróxido de rubídio, né, que é esse aqui, o hidróxido de Celso, que é esse aqui, hidróxido de frâncio, que é esse aqui, são chamados de bases fortes, tá bom? São bases fortes. Então, professor, base forte, quando eu tenho hidroxila ligada aos metais alcalinos. Sem exceção, qualquer metal alcalino é uma base forte. Professor, eu preciso lembrar então desses elementos? Precisa. Você precisa. Como é que eu lembro, professor, disso aqui? Ah, faz as frases, né? Ali na casa de rubídio, sei lá. Tem um bocado de frase aí, você tem que lembrar. Os mais importantes: lítio, sódio, potássio. Celso, frâncio, rubídio e frâncio aqui, ó, muito difícil, né, ter essas aqui. As principais bases, as bases mais conhecidas, mais fortes são essas aqui, ó. Lítio, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio. E eu considero essas duas aqui, ó, mais utilizadas, mais comum no laboratório, né? Essas outras aqui, nunca vi, mas sei que é uma base forte. Que é difícil você ter essas aqui, ó, no laboratório. Mas enfim, os metais alcalinos, todas formam bases fortes. Professor, e os metais alcalinos terrosos? Todos formam base forte? Quase todos. Aí tem uma exceção, tá? Tem que ter muito cuidado, galera, com isso aqui, ó. Cai muito em prova.
esses dois elementos aqui, ó, o berílio e o magnésio. Vou até colocar eles aqui, ó, destacar esses dois elementos químicos aqui, ó, o berílio e o magnésio. Esses elementos pertencem à família 2A, dos metais alcalinos terrosos. No entanto, eles formam bases fracas, tá bom? Eles formam bases fracas. É uma exceção à regra, tá bom? Porque a regra seria o seguinte: os elementos da família 1A e 2A ligados à hidroxila formam bases fortes. Exceção: berílio e magnésio. O berílio e o magnésio, eles não formam bases fortes, eles vão formar bases fracas, tá? E por eles serem exceção, são os que são mais cobrados. Tipo assim, ó, dá esse composto aqui, ó, hidróxido de berílio e hidróxido de magnésio, tá? Essas duas bases aqui, ó, hidróxido de berílio e hidróxido de magnésio, são bases fracas, tá bom? Ele é exceção aqui à regra, Lívia. Porque os elementos da família 2A, tá, ó, o cálcio, o estrôncio, o bário e o randônio, esses aqui, quando ligado à hidroxila, eles vão formar bases fortes, tá? Juntamente com os elementos da família 1A. Qual é a exceção? O berílio e o magnésio. O berílio e o magnésio são os únicos da família 2A que não formam bases fortes. Eles vão formar bases fracas, tá bom? Deu para entender isso, galera? Tá. Vou falar de novo, ó. As bases fortes são a hidroxila ligada aos elementos da família 1A e 2A. É a regra. Qual é a exceção? Berílio e magnésio. Tá bom? Tirou o berílio e o magnésio, os outros elementos lá da família 1A, 2A, ligado à hidroxila, meu amigo, não tem erro. É uma base forte. Professor, e as bases fracas são quem? Os outros. Entendeu? Os outros elementos que não estejam ligados, né? Que não sejam nem da família 1A nem da família 2A. Entendeu? Vão ser bases fracas. Me dê um exemplo aí, professor. Me dou. Aqui, ó. Ferro. Hidróxido de ferro. Olha aqui. Hidróxido de ferro. Eu vou vir aqui, ó. Hidroxila, ok? Vou analisar o ferro. O ferro pertence à família 1A? Não. Pertence à família 2A? Não. Então, ele é uma base fraca. Ele vai estar dentro desse outro grupo, entendeu? Ele vai ser considerado uma base fraca. De boa? Tranquilo, galera? Ah, o que é uma base? Uma base... Entendi sua pergunta, tá? De acordo com a Arrhenius, que é a teoria que a gente está estudando, é qualquer substância química, até escrever aqui, ó, qualquer substância química que em meio aquoso ou em água, né, libera hidroxila, ou seja, libera OH-. Vou pegar exemplo aqui, minha querida, ó. Vou pegar aqui NaOH, tá? Hidróxido de sódio. Essa substância em meio aquoso, ela vai formar o sódio mais o OH-, ou seja, ela está liberando o OH-, então é considerado uma base. Como essa hidroxila aqui está ligado ao metal alcalino, eu posso dizer que é uma base forte, tá bom? Aqui o ferro, o hidróxido de ferro. Se eu colocar o hidróxido de ferro em meio aquoso, eu vou ter o ferro, aqui no caso, o ferro 2 mais 2OH-, ó, liberou a hidroxila.
Então, qualquer substância química que em meio aquoso libere o OH+, ele é considerado uma base, tá bom? O que eu estou fazendo aqui é que a base ela pode ser considerada uma base forte ou uma base fraca. Quem são as bases fortes? São aquelas que eu tenho a hidroxila, que é esse OH aqui, ó, né, ó. Obrigatoriamente eu tenho que ter hidroxila, já que a base ela tem que estar em meio aquoso e liberar a hidroxila. Então a hidroxila ela vai ter que estar ligado a algum outro elemento químico da tabela periódica. Se essa hidroxila estiver ligada aos metais alcalinos ou aos metais alcalinos terrosos, ela é considerada uma base forte. Com exceção, berílio e magnésio. Se a hidroxila estiver ligado a qualquer outro elemento químico que não seja da família 1A e 2A, ela é considerada uma base fraca. Beleza? Essa é a ideia. Deu para entender, Ana Lívia? Francisca Vitória, pode levantar a mão. Levantou a mão, na verdade, né? Pode falar. Diga lá. Ah, tá, que eu botei aqui na tela e vi a mão levantadinha aqui. Beleza, galera. Então, deixa eu fechar aqui. Olha só. Já são aqui 15 para as 12, tá bom? Tem aqui questões, tá? Algumas questões, vou até mostrar aqui para vocês as questões que tem. Aí tem a aula 02, tá? Eu vou parar até aqui, ó, nas questões. O que eu vou fazer? Para a gente sedimentar esse nosso conteúdo aí, beleza? Eu não vou responder essas questões, eu vou deixar essas questões com vocês, tá? Falei muito, já tá um pouquinho tarde aqui. Então, deixa essas questões como atividade para vocês. Aí, na próxima semana, vocês vão trazer essas questões respondidas. A gente vai discutir ela rapidamente, só tirar as dúvidas de vocês. E a gente vai prosseguir para as outras teorias, tá bom? A gente vai falar da nomenclatura desses ácidos e bases, vai falar da teoria ainda de Bruce-Lowry, a gente vai falar de Lewis. Então, a gente está só caminhando aí e definindo, né, o que é um ácido e o que é uma base, inicialmente. Depois a gente vai falar de pH, como é que calcula o pH, né? Como é que define através do pH se é um ácido, se é uma base, beleza? Tranquilo? Vai sim, Raquel, vai ter sim. Eu vou ativar novamente lá o grupo, o pessoal que pertence lá ao grupo, tá? Não saiam não, que a gente vai voltar às aulas aos sábados, que é um compromisso que eu tenho com vocês, até a prova do Enem, né? Ficar dando essas aulas para vocês lá, né? De revisão pro Enem, a gente pega o S também, emenda aí e dá certo, tá bom? Beleza? Tranquilo? Ótimo, meus queridos, então, brigadão, tá? Eu fico feliz, né, por vocês estarem voltando aí. Não tá como a gente quer ainda, mas as coisas vão melhorar. Então, tentem ter foco, tentem aproveitar o máximo possível. Vai ter uma aula, uma videoaula no YouTube, tem as aulas lá do Paulo Freire, né? Tem da UES, tá tendo aí também do Estado. Vai, parte para cima, tá? Pega as questões, responde. E tenho certeza que vocês vão ser bem sucedidos, né, nas aprovações de vocês, tá? E não se perde nada, né? Eu penso assim, mesmo que provável que não dê nada certo, assim, você não entre e tal, tem algum problema, tava nervoso e tal, você não perdeu, meu amigo, você estudou, né? Conhecimento é algo que ninguém tira de você, e é conhecimento. Conhecimento é a base sólida de tudo, né? E você vai só sedimentar esse conhecimento no próximo ano e vai ser melhor ainda, tá? Mas acredito, esse ano é um ano de oportunidade para vocês e eu acredito que se o pessoal se empenhar direitinho, dá para entrar em cursos bons, tá? O pessoal que está querendo aí a medicina, está querendo aí o direito, são os cursos mais concorridos, tá? Velho, tá na hora, parte para cima, dá tempo ainda, né? E o que vocês precisarem de mim, eu estou aqui disponível para isso, beleza? Então, meus amores, beijão, tudo de bom e até a próxima semana. Se tiver aula sábado, eu aviso lá no grupo, tá bom? Abraço, tchau.